É um prazer, irmãos, estarmos aqui reunidos para sempre louvarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque é do Senhor que nós temos recebido a graça, é do Senhor que nós temos recebido a salvação. E a nossa alegria, irmãos, precisa estar no eterno. Nós precisamos olhar sempre para o Senhor e buscarmos o socorro que nós precisamos naquele que pode nos dar o socorro. Precisamos olhar para o Senhor, confiarmos no Senhor, entregarmos o nosso coração para Deus e falar para o Todo-Poderoso: Deus, olha, Senhor, para mim, meu Deus, olha para a minha vida. Irmãos, precisamos ter uma palavra de clamor no coração, uma palavra de clamor, sempre clamando ao Senhor para que a sua graça, para que a sua misericórdia, para que o seu amor, para que o seu cuidado venha nos alcançar. Nós precisamos cada dia mais pedirmos a bênção do Senhor sobre nossa existência. Porque quando nós clamamos ao Senhor, amados, o Eterno não está com o braço encolhido, mas o Eterno está pronto para nos abençoar, pronto para fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. E quando nós nos colocamos, segundo a palavra de Deus, em sintonia com a palavra do Senhor, o Eterno, sim, Ele honra a sua palavra na vida da gente. Quando nós cremos na palavra do Todo-Poderoso, nós podemos fazer os nossos clamores, fazer as nossas provas de Deus, que Ele vai nos atender, Ele vai nos responder. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E nós sabemos, irmãos, que quando o nosso coração está sensível à voz do Espírito, a nossa vida é diferente. Porque temos uma alegria que não para, uma alegria que não foge. Mesmo em meio aos problemas, em meio às dificuldades, a alegria está presente em nosso coração, porque é o Espírito de Deus que nos dá alegria. É o Espírito Santo de Deus. E a nossa vida, amados, precisa ser dessa forma. Não estarmos olhando para o homem, não estarmos olhando para a situação que nos cerca, não estarmos olhando para a sociedade, para os políticos ou outra autoridade quaisquer, mas olhando para o Senhor, que é a autoridade maior. É esperando no Senhor, irmãos. E quando nós esperamos no Senhor, Ele vem sobre nossa vida e move de uma forma muito, mas muito especial. Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 24. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24, para nós meditarmos na palavra de Deus e ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. E quando nós queremos ter fé no Senhor, cada dia mais fé no Eterno, precisamos ouvir a palavra. Precisamos ouvir a palavra, amados. E esse ouvir a palavra é quando você lê, é quando você escuta, é quando você procura conhecer a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 16, e depois os versículos 31 e 32. Nos fala a palavra de nosso Senhor. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Versículo 31. Aí os olhos dele foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o nosso coração realmente arde com a tua palavra. A nossa alegria, nosso prazer, a nossa satisfação, Senhor, reside em estar na Tua presença, Pai eterno. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações. Oh Deus, abre o nosso entendimento para que a palavra fique gravada em nossos corações, meu Senhor Jesus.
porque a nossa alegria, Pai, é estarmos na Tua presença. Esse deve ser o nosso prazer e é isto que nós queremos para a nossa vida. Deus, dá-nos o Teu Espírito, dá-nos o Teu Espírito, encha-nos com Teu Espírito, dá-nos, ó Deus, o revestimento com Teu Espírito, para que nós possamos estar firmes e inabaláveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto ele é muito profundo, um texto muito especial. Um texto que fala aos nossos corações de um momento marcante na história da humanidade. Um momento em que Jesus saiu da morte para a vida, em que Jesus levantou da sepultura para a vida. Fala de momentos posteriores à ressurreição de Cristo Jesus. Ali, irmãos, estava Jesus sepultado, Jesus havia sido assassinado na cruz, estava Jesus sepultado, colocaram uma pedra grande na frente da sepultura de Jesus, num jardim, no local reservado, e logo pela manhã, as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, entre outras, foram ali para talvez chorar, talvez olhar, enfim, para estar próximo do corpo de Cristo, para estar próximo do Senhor Jesus Cristo. Mas quando elas chegaram naquele cemitério, quando elas chegaram naquele lugar, uma surpresa muito grande as aguardava, irmãos. A vida com Cristo é assim, queridos. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Eterno enche a nossa vida de surpresas, surpresas boas, surpresas agradáveis, surpresas que nos faz felizes. É por isso que nós precisamos, irmãs, irmãos, é por isso que nós precisamos corrermos ao encontro de Jesus, corrermos continuamente ao encontro de Jesus. Aquelas mulheres haviam perdido o Mestre, haviam perdido o Messias na cruz, mas elas sabiam que Jesus estava na sepultura, que Jesus estava enterrado naquela sepultura e foram ali para estar próximo ao corpo de Cristo. Mas algo grande aconteceu, algo maravilhoso aconteceu naquele momento. Quando elas chegaram, não havia mais sepultura lacrada, não havia mais a pedra na frente da sepultura, mas havia o buraco na rocha aberta e Jesus ali não estava. Jesus ali não estava, mas estavam os anjos do Senhor que falou para aqueles, olha, ele já não está mais aqui, ele não está mais aqui. Amados, ali se confirmava o grande milagre de Deus para toda a humanidade. Naquele momento, a palavra do Senhor se cumpriu de uma forma intensa, poderosa, porque Jesus havia ressuscitado, o Senhor havia ressuscitado, conforme a palavra nos afirmava. Ele não ficou na sepultura, mas ressuscitado foi. O seu corpo reviveu para a honra e para a glória do Senhor. É um dos fundamentos, irmãos, da nossa fé, é um dos fundamentos da nossa fé, e é por isso que nós amamos o Senhor, é por isso que nós confiamos em Deus, porque sabemos que Ele não ficou na morte, Ele não ficou na morte. Jesus veio à vida, e o próprio Jesus é a vida, irmãos. Este era o pano de fundo daqueles momentos que posteriormente viveriam aqueles discípulos. Estes eram os momentos anteriores, o pano de fundo daquela situação. E ali aquelas mulheres voltaram até um pouco assustadas porque viram o anjo do Senhor e não encontraram o corpo de Cristo. Contaram para Pedro e Pedro ficou ali também um tanto quanto assustado com a situação e correu para aquele local. Foi ali procurar Jesus, mas quando ele chegou também não encontrou Cristo Jesus, também não encontrou.
Amados, nós não podemos correr atrás de Jesus nos locais, porque Jesus é o Senhor que vive dentro do nosso coração, amados. Jesus hoje tem uma morada certa, e a morada do Senhor é dentro do nosso coração. É por isso, queridos, que nós precisamos estar cada dia mais voltados para o Senhor, porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus, a sepultura fica vazia, mas o Senhor fica dentro do nosso coração. Jesus nos enche o coração. Jesus enche a nossa vida. E Jesus, com certeza, irmãos, no decorrer da história, tem enchido a vida daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que esperam nele, e todos que confiantemente colocam as suas vidas às mãos do Eterno, descobrem que Jesus não está na sepultura, mas que Jesus está ali próximo, dentro do coração. Amados, foram momentos especiais para aquelas pessoas, momentos de cumprimento de profecias, momentos extraordinários na vida deles, amados, momentos extraordinários. Mas ainda naquele mesmo dia, irmãos, estavam ali as pessoas voltando para os seus locais, voltando para as suas vilas, e a caminho de Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém aproximadamente, estavam também alguns discípulos, alguns que criam em Cristo Jesus, que voltavam para suas casas. Mas o interessante, amados, mesmo sendo discípulos de Jesus, mesmo sendo discípulos, eles não conseguiram não conseguiram reconhecer Jesus Cristo. No versículo 15 de Lucas capítulo 24 nos diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Amados, a presença do Senhor Jesus é assim. Jesus se aproxima de cada um de nós. Jesus quer estar perto de nós, amados. Jesus quer estar conosco, amados. Jesus quer estar conosco. Mas nem sempre, amados, nem sempre nós estamos com os olhos abertos, com o coração aberto o suficiente para enxergar, para ver a glória, para ver o Senhor e para recebê-lo em nossos corações. Aqueles que caminhavam naquela estrada, eles estavam ali conversando a respeito dos últimos acontecimentos. Os últimos acontecimentos era a morte de Cristo. Eles estavam ali falando a respeito do Messias, que Israel entendia que seria o grande libertador daquela nação que estava como escrava. E eles discutiam e falavam que Jesus havia morrido. Mas alguém aproximou daquele grupo, irmãos, era no mínimo 3 pessoas, alguém aproximou daquele grupo e eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam enxergar Jesus, sabia que alguém estava ali com eles, conversava com aquela pessoa, mas não entendiam que era Jesus Cristo, irmãos. Quantas vezes nós temos andado na nossa jornada, nós temos caminhado e nós não temos visto Jesus Cristo? Quantas vezes? Nós temos visto tanta coisa na nossa vida, os problemas, as dificuldades, as adversidades. Nós enxergamos todas essas situações, mas Jesus que anda lado a lado com a gente, nós não o reconhecemos. Nós não enxergamos Cristo Jesus. E nós permitimos, irmãos, que situações complicadas aconteçam nas nossas vidas, que momentos difíceis aconteçam, porque nós não enxergamos, nós não sentimos a presença de Jesus. Com aqueles homens foram assim, amados, eles estavam caminhando, Jesus aproximou-se deles, Jesus os confortou, falou com ele a respeito dos últimos acontecimentos, explicou a palavra, ensinou a palavra, mas eles não conseguiram entender que era Jesus que andava, eles não conseguiam ver que era Jesus, porque os seus corações estavam fechados, os seus olhos estavam fechados, eles estavam fixados na derrota de Cristo, eles estavam fixados na derrota do Messias, eles não conseguiam ver que a morte de Jesus era a vitória, a vitória, a vitória. Porque com a morte de Cristo, a palavra de Deus se manifestou de uma forma verdadeira, ela se cumpriu, ela veio à existência. Eles não conseguiam enxergar essa situação, irmãos.
nós também, amados, precisamos ter muito cuidado na nossa jornada, muito cuidado na nossa caminhada, porque muitas vezes nós não temos entendido a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós não temos compreendido a vontade do Senhor, nós não conseguimos enxergar que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer nos dar direção, que o Senhor quer estar com a gente, Ele quer andar conosco. Nós muitas vezes não enxergamos isso, nós não queremos enxergar isso, porque nós entendemos de forma errada o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia já diz, irmãos, que é preciso conhecer o Senhor, conhecer a palavra. Diz ainda que a nossa fé, ela é alimentada quando nós lemos a palavra, quando nós mergulhamos na Bíblia Sagrada, quando nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo do Senhor. Igreja amada, se vocês quiserem enxergar a presença do Senhor, se vocês quiserem vivenciar Cristo de fato, tem que abrir mão das próprias vontades, tem que abrir mão dos seus desejos, tem que abrir mão do seu querer, abrir mão de tudo quanto você tem que abrir mão da própria vida, porque é morrendo que se vê a Jesus Cristo, é morrendo para os prazeres, é morrendo para os costumes, é morrendo para a família, é morrendo para tudo, amados. É preciso morrer para tudo, para que a nossa vida seja vivificada em Cristo Jesus. E quando nós morremos para todas essas situações, deixamos tudo isso em segundo plano e colocamos o Senhor no centro da nossa existência, no nosso coração, amados, o eterno. Ele é aquele que vem e nos abençoa com toda sorte de bênçãos, até as coisas mais complicadas, mais difíceis, aquilo que você queria para a tua vida, que você bateu na porta, quantas vezes bateu lá na porta e bateu e bateu e bateu, e nada de conseguir, mas quando você entrega para Jesus de fato, de verdade, quando você coloca a tua vida nas mãos de Cristo, você vai conseguir enxergá-lo, você conseguirá enxergá-lo, e a glória do Senhor há de manifestar-se na tua vida e na vida daqueles que creem. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Muitas vezes nós ficamos um tanto quanto decepcionados com Cristo, não é verdade? As pessoas se decepcionam com Cristo. Ah, mas eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu não consigo receber a cura, porque eu não consigo receber a libertação, porque eu não consigo receber a bênção, porque eu não consigo isso, não consigo aquilo, e acabam por decepcionar-se com Cristo Jesus. É porque não estão olhando para o Cristo verdadeiro, mas estão olhando para qualquer outra situação. Precisamos aprender, amados, a fixar os nossos olhos no Cristo verdadeiro, no Todo-Poderoso. E isso se faz, amados, quando nós colocamos o nosso coração à disposição de Cristo Jesus, à disposição do Senhor, quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, Amados, nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito. É um mergulho necessário na vida de cada servo, na vida de cada um que ama o Todo-Poderoso. Porque quando assim nós fazemos, nós receberemos do Senhor a sua graça e a sua misericórdia. Mas naquele momento, ali na estrada de Emaús, estavam ali aqueles homens conversando a respeito de Cristo, a respeito do Messias, e conversavam com o próprio Messias, porém não conseguiam reconhecer o Messias. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados para o Senhor, porque a nossa imagem de Cristo é uma e não corresponde com a verdade. E a verdade, amados, é aquela que está na palavra. O Cristo que nós servimos, o Cristo que nós confiamos, é aquele que está na palavra. E nós precisamos olhar para o Cristo que está na palavra. Mas o Eterno se mostrou àqueles homens. O Senhor Jesus se fez conhecer por aqueles homens. No versículo 31 de Lucas capítulo 24, nos diz a palavra: aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, amados, essa proximidade com Cristo Jesus,
essa nossa proximidade, esse nosso buscar, esse nosso querer estar com o Todo-Poderoso, vai arrancando dos nossos corações tudo aquilo que nos impede uma comunhão verdadeira com o Senhor. Arranca de nossas vidas tudo aquilo que fecha o nosso coração para o Senhor. É por isso que nós não podemos desistir da caminhada. É por isso que nós não podemos parar, povo do Senhor. Nós temos que seguir, nós temos que andar, nós temos que sermos persistentes nesta jornada. Persistentes nessa jornada. A Bíblia diz que devemos bater insistentemente na porta do Senhor. E esta porta há de se abrir. Ou seja, a nossa jornada com Deus, a nossa caminhada com Deus, irmãos, é necessário que seja contínua, irmãos. Nós temos que caminhar sem parar, lendo a palavra, comendo a palavra, ouvindo a palavra. Nós precisamos caminhar, irmãos, na oração, queridos. É urgente orarmos sem cessar. A recomendação do Senhor é: orai sem cessar. Se você quer a vitória, se você quer conhecer o Senhor, se você quer ver a Jesus Cristo, é indispensável orar sem cessar, irmãos. São obrigações que nos aproximam de Cristo e não pode ser diferente. Não há como ser diferente. Muitos não enxergam a Deus porque querem andar segundo o seu próprio entendimento. Querem andar segundo aquilo que acham, segundo aquilo que entendem. E não é desse jeito, amados. Nós temos uma regra, nós temos uma orientação, nós temos uma regra, temos uma orientação que é extremamente clara. A orientação do Senhor é que nós precisamos andar segundo aquilo que Ele determina para nós. Não segundo o que a igreja determina, não segundo aquilo que você ouve na televisão, ou que você ouviu em outro lugar, ou que alguém falou com você. Não, amados, essas palavras fazem fechar os olhos para o Senhor. Mas o que abre o teu coração, abre a tua vida para o Todo-Poderoso, é quando você se coloca na comunhão, na presença, na unidade com Ele. E quando você se aproxima do Eterno, fazendo aquilo que Ele determina na sua palavra, os olhos serão abertos, amados. Os olhos serão abertos. Aqueles que estavam na estrada para Emaús tiveram seus olhos abertos. Eles conseguiram enxergar Jesus Cristo. Conseguiram reconhecer Jesus. Conseguiram reconhecer Jesus, irmãos. Nós precisamos reconhecer Cristo, queridos. E este reconhecer a Cristo custa-nos um preço. O preço da dedicação. O preço da submissão. O preço, amados, de querermos e fazermos por onde. Não basta apenas querermos fazer, mas é preciso fazer, queridos. Não é apenas a vontade, mas é praticar a vontade. Eu não posso ficar no meu canto só olhando. Eu tenho que arregaçar as minhas mangas. Eu tenho que ir para o campo. Eu tenho que me aproximar do Senhor. Porque é desta forma que o Eterno quer. Irmãos, se eu não vivo aquilo que o Senhor determina para a minha vida, se eu não vivo princípios bíblicos, impossível que meus olhos sejam abertos. Impossível, amados. Impossível. Aquele que abre nossos olhos é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso querer estar em comunhão com Cristo. Os olhos daqueles que estavam a caminho de Emaús foram abertos. O Senhor abriu seus olhos. O Senhor abriu e eles reconheceram a Cristo Jesus. Eles reconheceram. Amados, nunca é demais pedir ao Senhor: Deus, abra meus olhos. Abra meus olhos. Clame, peça ao Senhor. Você pode até dizer: mas Elias, eu já sou um bom fiel, eu já sou um bom crente, eu já sou um bom servo. Nunca é demais o conhecimento do Senhor. Nunca é demais
Que você tenha nas tuas orações um clamor: Senhor, abra meus olhos. Senhor, abra meus olhos. Eu quero te ver. Eu quero senti-lo. Eu quero estar contigo. Eu quero sentar contigo, Jesus. Eu quero cear contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero, Senhor, sentir a tua presença na minha vida. Deus, abra meus olhos para que eu possa reconhecê-lo, abra meus olhos para que eu possa vê-lo. Amados, clame desta forma, clame assim, porque o Eterno virá sobre a tua vida e coisas maravilhosas demais hão de acontecer, que se você contar para alguém, vão falar: esse cara é doido, esse cara tá pirado, esse cara não está batendo bem da cabeça, precisa ir para o manicômio, porque é assim, irmãos, aqueles que estão lá fora acham que aqueles que estão com o Senhor são loucos, e a Bíblia assim já nos afirma. Mas nós precisamos entender esta verdade e firmar a nossa fé no Senhor, confiar no Senhor, confiar, irmãos, confiar que o Eterno tem prazer em abençoar aqueles que olham para Ele. Irmãos, quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor e temos prazer no Eterno, a nossa vida é diferente, queridos. A nossa vida é diferente. Olha, irmãos, mas é quase impossível você amar Jesus e não sentir o teu coração arder. É quase impossível. Na verdade, eu acho que é impossível. Aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, os seus corações ardem, queima. Esse arder, esse queimar, é querer estar na presença do Senhor. É querer estar na presença de Deus. É querer estar próximo ao Todo-Poderoso. Com eles algo interessante aconteceu. Veja no versículo 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Sabe o que é isso, queridos? É prazer, é alegria, é satisfação, é colocar o Senhor no centro da vida. E é isto, irmãos, que leva-nos a andar, que motiva-nos a andar, porque o Evangelho de Cristo é vivo, irmãos. O Evangelho de Cristo é vivo, mas o interessante é que esse Evangelho vivo não é a igreja que faz ele ficar vivo. O Evangelho vivo é quando você abre o teu coração e permite que o Senhor faça nele morada. Porque é o Senhor que te aquece, é o Senhor que te dá alegria, é o Senhor que te dá prazer, é o Senhor que enche o teu coração de esperança, irmãos. É o Senhor Jesus. Não são as boas palavras que você ouve por aí que vão te dar alegria. Não são as boas palavras, palavras bonitas, os bons pregadores, os pregadores famosos. Não são estes. Porque você pode até ficar felizes com ele, passar momentos alegres, talvez um dia, 2 dias alegres com a palavra que você ouviu, mas aquela palavra vai sumir do teu coração, vai sumir, vai desaparecer. Mas quando nós nos aproximamos do Eterno, andamos com Ele, ouvimos a sua voz, o nosso coração vai arder, o nosso coração vai queimar de prazer, de alegria, de forma consistente e eterna, irmãos. Eterna, porque não serão apenas palavras que entraram pelos ouvidos, não serão apenas palavras, mas será o Espírito Santo que entrará no coração e fará dentro da gente morada. Este é o Evangelho vivo, amados. É o Evangelho verdadeiro do Senhor. É isso que Deus quer para a minha vida. É isto que Deus quer para a vida de todos aqueles que estão sobre a face da terra. Mas todos que estão sobre a face da terra precisam também querer Cristo Jesus. Precisam querer. Você pode até pensar, mas não é desse jeito, isso é difícil, isso, aquilo, outro. É uma questão sem opção. Ela é colocada por Deus como regra. É desta forma que precisa ser, e é desta forma que nós precisamos viver no nosso dia a dia.
Nós precisamos buscar o Senhor com toda intensidade, buscar o Senhor com todo prazer, buscar o Senhor com toda alegria, porque quando nós buscamos o Senhor com toda alegria, com o nosso coração em chamas, o Eterno fará coisas maravilhosas na nossa casa, na nossa vida, naqueles que estão próximos a nós. Porque seremos amados, seremos um com Cristo Jesus, e a graça do Senhor há de envolver todos que estão próximos a nós. A Bíblia diz que aqueles amados que estão cheios do Espírito Santo de Deus, estes, entre aspas, contagiam, não é? Estes contagiam, envolvem, porque as pessoas que são próximas olham para as nossas vidas e nos enxergam de forma diferente, nos enxergam de forma agradável, amados. Porque é o bom perfume de Cristo, é o bom perfume do Senhor, é o bom perfume de Deus que vai nos envolver a nossa vida, exalar da nossa existência. E o bom perfume de Deus na nossa vida é uma vida equilibrada, é uma vida na direção do Espírito, é uma vida reta, é uma vida cheia da graça, cheia do poder e da misericórdia de Deus. Irmãos, aquelas mulheres foram ao cemitério em busca de Jesus. Elas não conseguiram entender naquele momento que Jesus estava ali cumprindo a promessa que Deus havia feito à humanidade. Elas foram ali porque elas queriam estar próximo a Cristo. Elas, chegando no cemitério, não encontraram mais o corpo do Senhor. Não estava mais ali sepultado, porque o Senhor Deus havia cumprido a sua palavra e Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Nós precisamos correr ao encontro de Cristo Jesus. Mas nunca devemos esquecer, amados, que Jesus está vivo, que Jesus não está na sepultura, Jesus está vivo. Com isso eu quero dizer para vocês que a nossa comunhão com o Todo-Poderoso precisa ser real, verdadeira. Você precisa aprender a viver em comunhão verdadeira com o Cristo vivo, amados. Porque muitas vezes, queridos, nós temos falado para um Cristo morto. Falado para um Cristo morto. E falar para um Cristo morto é quando você fala sem fé. É quando você fala sem esperança. Morreu, perdeu a esperança. É quando você fala sem esperança, você fala pela religiosidade, você fala por todos os outros motivos, mas não há no seu coração uma fé verdadeira, uma fé viva no Todo-Poderoso. Lembre-se, amados, Jesus não está na sepultura, Jesus está vivo e Ele está pronto para manifestar a sua graça, e nós precisamos buscar esta graça com urgência para a nossa vida, porque quando nós assim fazermos, o nosso coração há de arder na presença do Senhor. Clame, amados, clame pela presença de Deus na tua vida. Clame para o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Clame para que Ele ande contigo, para que Ele abra os teus olhos. Fala para o Senhor: Deus, abra meus olhos, quero vê-lo, quero sentir a tua presença. Quero ser teu amigo, andar contigo, ser teu servo. Quero viver a tua verdade. Quero ser cheio do teu Espírito. Quero ser cheio do teu Espírito. É um dos clamores que nós nunca podemos parar de fazer. É um dos clamores principais da nossa vida, irmãos. É clamar para que o Senhor se manifeste. Para que o Senhor se manifeste a nós, como se manifestou ali na estrada de Emaús. Como se manifestou ali e abençoou aqueles que andaram com Ele. E os seus corações ardiam, porque o Senhor Jesus é a palavra. E quando nós abrimos o coração, a palavra entra em nós e nós seremos segundo a vontade dele. Olhemos, portanto, para Cristo Jesus, amados. Olhemos para Jesus, que os nossos olhos estejam fixos em Cristo, queridos. Esta é a ação que Ele quer. Vamos fixar os nossos olhos em Cristo, olhar para o Senhor, confiar no Senhor. Confiar no Senhor, irmãos. Confiar no Senhor. Confie no Senhor. E aqueles que confiam no Eterno verá a sua graça, verá a sua glória e, por fim, morará nos céus
eternamente com o Senhor. E esse é meu objetivo de vida, e creio que seja o objetivo de vida de todos que estão aqui nesse momento, morar nos céus com o Senhor. Mas é preciso andar com Jesus, viver Jesus, ver Jesus, ser de Jesus, cheio dele, a mesma essência, a mesma unidade. Amém, amados? Que nós possamos sempre olhar para o Todo-Poderoso, certos que o Senhor está vivo, não mais na sepultura. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres não o encontrou mais na sepultura. Ele não está na sepultura. Precisamos entender isto, amados, e viver o Jesus vivo, que muitas vezes está andando com você e você não consegue enxergá-lo, você não consegue reconhecê-lo. Peço, Senhor, Jesus, eu quero te ver, eu quero te enxergar, eu quero andar contigo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a palavra fique gravada nos vossos corações, para que a verdade do eterno seja contínua, seja constante na nossa existência. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, porque grandes coisas tens feito, Senhor Jesus. A tua mão não está encolhida em nos abençoar, Senhor, mas tu está pronto a nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas algo nós queremos, meu Deus, e nessa noite clamamos junto com os irmãos. Que tu abra nossos olhos, meu Senhor. Abra nossos olhos, meu Deus. Abra nossos olhos para que nós possamos contemplá-lo na nossa caminhada, na nossa jornada, Senhor, e que o nosso coração possa arder, possa queimar, Santo Deus, de alegria, de prazer em estar na tua presença. Manifesta a tua glória sobre a vida de cada um desses, Pai. Manifesta a tua graça sobre a vida de cada um desses, para que nós possamos, dia após dia, estarmos ligados contigo e fazendo a tua vontade. Que teu Espírito, Senhor Deus, envolva a tua igreja, é que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Missão Cristã Viva. Vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos. 6